Se você está na reta final do seu livro, tome cuidado. É neste momento que muita gente erra e acaba deixando de ter um livro profissional. Primeira etapa muito subestimada, a etapa das revisões. Vamos lá, a gente tem aqui 3 revisões que precisam acontecer, que são obrigatórias, podem ter mais, tá? Uma delas é a revisão individual. Quando você terminar tudo, você já leu e releu o seu manuscrito, tá tudo certo. Lembrando que o livro nunca acaba, o que acaba é o prazo. Você vai imprimir o seu manuscrito. Sim, você precisa pegar no papel e olhar, ter essa relação com o texto aqui para que você possa ir fazendo o refinamento desse texto. Nossa, eu repeti essa mesma palavra 3 vezes no mesmo parágrafo, isso aqui eu preciso mudar. Nossa, isso aqui tá parecendo um pouco redundante. Nossa, isso aqui tá parecendo que precisa de mais explicação. Esse é o seu olhar sobre este manuscrito, ok? Ele precisa acontecer pelo menos 1, 2 dias depois que você olhou o manuscrito no digital, para que você tenha dormido, ou o seu texto tenha dormido para você olhar para ele de novo, tá? Junto a isso, você já vai fazer o convite para 2 pessoas que são os seus leitores beta. Quem são essas pessoas? Você vai pedir para 2 pessoas que são da área do seu livro. Se você escrever um livro de pediatra para pediatras, você precisa que sejam pediatras. Se você está falando com advogados, precisa ser advogado. Se você está falando para pais, tem que ser para pais. Ou para pessoas que sejam a mesma especialidade que você e que atenda pais. A pessoa que você vai convidar para fazer a leitura beta, normalmente são pessoas do seu entorno, pessoas muito próximas, que você tem essa intimidade para dizer, eu vou te mandar o meu livro em primeira mão para você ler e você já me dá o seu feedback. Importante também que pessoas próximas, como marido, esposa, mãe, pai e tudo mais, irmão, irmã, também possa fazer esse serviço, desde que não seja como a minha mãe. Minha mãe acha tudo lindo que eu escrevo, ela acha tudo perfeito, e eu pergunto para ela, mãe, tem um feedback, alguma coisa para me dizer, o que eu posso melhorar? Não, tá tudo maravilhoso. Então ela não serve como uma leitora crítica, ela não serve como uma leitora beta, ok? Essas 2 revisões vão acontecer de forma concomitante. Enquanto você está fazendo a sua revisão individual aqui no impresso, os seus leitores beta também estão fazendo a leitura deles. Depois que tudo isso está pronto, é que vai para a revisão textual. A revisão gramatical, a revisão ortográfica, precisa ser feita por uma pessoa especializada nisso. Eu, Stefânia, tenho domínio da língua portuguesa, escrevo todos os dias, sou escritora há mais de 10 anos. Mesmo assim, todos os meus livros, os 15 livros autorais que eu tenho, e de todos os meus clientes enquanto ghostwriter, eu também mando para um especialista, para quem faz isso todos os dias. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, nós ainda não temos uma inteligência artificial que faça isso de forma autônoma. A gente já tem algumas inteligências artificiais que otimizam e agilizam esse processo, que ajudam bastante a gente a agilizar, mas ainda não conseguem fazer isso sozinhas, ok? Além de tudo isso, se você terminou o seu livro, você quer o olhar de um especialista, você pode me contratar, por exemplo, para fazer a leitura crítica do seu livro. Esse é um dos trabalhos que eu mais faço por aqui. A pessoa terminou o livro na área de direito, na área de finanças, na área de pediatria, qualquer ela que seja, elas me trazem o manuscrito para que eu possa fazer uma análise crítica do ponto de vista literário e do ponto de vista comercial, enquanto escritora e responsável por publicação de livros há mais de 10 anos. Como uma escritora e uma pessoa especializada no mercado de livros, tá? Então essa é uma revisão crítica feita por um especialista, que você pode contratar um escritor ou pode me contratar para fazer esse serviço. A próxima etapa, a segunda etapa, é a gente pensar nos textos que fazem parte do seu manuscrito e que circundam o livro. São os textos pré-textuais e pós-textuais. Então a gente vai pensar em dedicatória, vai ter dedicatória e agradecimento, ou um ou outro, ou os dois. Vai ter ali um prefácio, a gente já vai falar mais a respeito do prefácio, ou não vai ter? Você fez introdução, é importante que haja uma introdução, especialmente o porquê você escreveu esse livro, isso é
é bem importante para abrir. Normalmente a dica é não utilizar a palavra introdução, utilizar algum outro título por ali, mas é só uma dica. Além disso, lá no final a gente vai ter página onde a gente vai divulgar o seu site, os seus serviços, vai ter um QR Code para levar para sua mentoria, vai levar para os seus cursos. A gente vai ter a biografia, isso é essencial, primordial. A gente precisa pensar na sinopse do livro. Isso também vem e normalmente acontece ali na quarta capa. Quando a gente está pensando na capa de um livro, tá? A gente tem a face da frente, onde a gente vai ter os elementos textuais, né, verbais e não verbais ali do que a gente deseja colocar na capa, a gente já vai falar sobre isso, mas depois que a gente finaliza isso, é que a gente tem a identidade visual da capa e de todo o livro. E aí sim a gente vai pensar na lombada, na quarta capa e nas orelhas, tá? Stefânia, o que eu ponho na orelha? As orelhas do livro, normalmente a gente tem a biografia em uma delas e na outra a gente tem um endosso do livro, uma recomendação do livro feito por alguém que pode ou não ser um trecho do prefácio. E aí a gente vem com uma outra etapa que é importante, que é fazer os convites das pessoas que vão fazer parte ali do seu livro. Stefânia, como assim? Seguinte, a gente está falando de livros profissionais para projetar autoridade. A gente está falando aqui de livro de autoridade, então a gente precisa ser estratégico. Então a terceira etapa, a gente já passou pela revisão, a gente já pensou em todos os textos pré-textuais e pós-textuais, agora a gente vai falar sobre os convites. Então eu posso escolher de 1 a 3 pessoas que sejam relevantes dentro da minha área e que possam trazer peso para o meu livro e eu posso convidá-las para fazer o prefácio, a orelha e a sinopse do meu livro. Olha que bacana. Então, assim, um prefácio, ele não deve ser feito se você não tiver uma pessoa relevante que você gostaria de convidar para fazê-lo. Porque aí você vai ter um prefácio, não dá para você mesmo escrever ou qualquer pessoa escrever e acaba não trazendo, não agregando nada na obra e acaba sendo uma parte da obra que as pessoas pulam. Então é preferível não ter prefácio, tá? O prefácio ele não é obrigatório, mas no caso de livros de autoridade, eu sempre indico que haja prefácio, feita por uma pessoa que você admira dentro da sua área. E aí você pode separar 2 categorias de pessoas. Profissionais que você admira, que são próximos de você, são seus pares, alguém que já foi seu mentor, alguém que faz parte de uma mentoria com você, alguém que faz parte do mesmo networking, e você convida essa pessoa se ela te daria a honra, né, de receber o seu manuscrito, para ela ler em primeira mão e poder fazer o prefácio. Ou você pode ter uma pessoa que às vezes não é do seu convívio muito próximo, mas é uma pessoa que você admira muito e que você pode fazer o convite para fazer o prefácio ou o endosso no seu livro, se essa pessoa se abrir a possibilidade de receber o seu livro em primeira mão e gostar dele. Porque tem isso, né, gente? Se é uma pessoa muito próxima de mim, muito provavelmente eu já faço o convite para fazer o prefácio, já mando o livro já sabendo que a pessoa vai gostar e vai endossar. Se é uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, mas que se ela aceitar fazer o prefácio do meu livro vai ser muito importante, eu posso fazer o convite, esperar o aceite, mandar o livro, a pessoa ler, se ela sentir à vontade, ou se ela elogiar, se ela der um feedback positivo, você diz, considerando tudo isso, você não gostaria de fazer o prefácio do meu livro? Seria uma honra muito grande, eu posso colocar o seu nome na capa. Tá? Isso é uma outra coisa importante. Coloca ou não coloca o nome de quem fez o prefácio na capa do livro? Depende. Se essa pessoa foi uma pessoa muito importante para você, se for uma pessoa relevante na sua área, sim. Nós temos vários clientes que têm o prefácio feito por pessoas que elas admiram muito. E o nome dessa pessoa também faz peso ali na capa daquele livro, entende? Então, pensando de forma estratégica, a mesma pessoa que fez o prefácio, a gente pode pegar um trecho do prefácio dela ou fazer um resumo de uma parte do prefácio e colocar na orelha de apresentação e pedir para a pessoa para ela autorizar se está tudo ok daquele jeito, beleza? Beleza. Sinopse, que vai estar lá na quarta capa, ela pode ser feita por você, pode ser feita pela gente aqui na Mentor Autor, ou você pode pedir para que essa pessoa que fez o prefácio faça também a sinopse. Mas se você for muito estratégico e tiver várias pessoas interessantes no seu entorno, você pode fazer um convite para cada uma. Uma pessoa vai fazer o prefácio
outra vai fazer a orelha de apresentação e a outra vai fazer a sinopse. Entende que você vai ter o nome de 3 especialistas no seu livro. Esses 3 especialistas vão receber o livro em primeira mão. Esses 3 especialistas vão ter convites muito importantes, um convite muito especial para o lançamento do livro. Podem, inclusive, autografar junto com você. A gente tem como fazer esse tipo de estratégia também. Stefânia, como é que eu faço o convite? Como que eu oriento essa pessoa? Então vamos lá, você precisa entender qual é o grau de intimidade com a pessoa, aí você vai fazer o convite, ou já mandar, assim que ela aceitar, você já vai mandar o seu livro em primeira mão para ela ler, porque a pessoa, gente, precisa ter lido o livro para ela poder endossar o seu livro. E aí, no caso do prefácio, é para você fazer uma apresentação do livro, é endosso do livro. E aí essa pessoa pode dizer ali no prefácio que te conhece desde tal época, que trabalhou com você, que admira o seu trabalho, ou ela pode dizer que o trabalho dela é sobre essa área e ficou muito feliz em ver que você está escrevendo um livro nessa área, e aí sugere que todo mundo tenha uma boa leitura. Então, esse é o objetivo do prefácio. Ele não tem uma receita de bolo, mas basicamente é um endosso. Na orelha de apresentação é a mesma coisa, só que a gente tem menos espaço, tá? Se ali no prefácio a gente está falando de uma coisa de até 2 páginas, por exemplo, ali na orelha a gente está falando de 2 parágrafos, 3 parágrafos no máximo. Tá? E a sinopse, a maioria das pessoas já sabe que é contar um pouquinho do livro, instigando as pessoas que querem adquirir, que possam adquirir esse livro, tá? Já falando em divulgar o livro para quem vai comprar, saiba que o seu livro vai ser julgado pela capa sim, ok? Talvez não pelos seus clientes principais, as pessoas próximas de você, mas depois esse livro vai para o mundo e o objetivo é que ele atinja o maior número de pessoas que gostam, que queiram, que desejam saber sobre o assunto que você está falando, não é mesmo? Então, a construção da capa, ela é tão importante quanto o manuscrito. Tem gente que passa 1 ano escrevendo o livro e depois quer fazer a capa assim de qualquer jeito em 1 semana. Tem gente que simplesmente joga, né, a bola pra gente decidir a capa. A gente até decide, gente. Aqui na Mentora Autora a gente faz todos os serviços ligados ao seu livro. E a gente sabe que os nossos clientes, que são profissionais de alta performance, que são empresários, são pessoas que não têm tempo. No entanto, a gente precisa que você venha dizer sobre as referências que você gosta mais. A gente precisa entender melhor a respeito do seu público-alvo. Nós vamos te ajudar muito a desenvolver essa capa junto a você e junto ao capista, um dos nossos capistas, que são profissionais especializados em fazer capas. Então eu trouxe aqui 3 exemplos de capas que você pode utilizar. Uma capa, ela pode ter ilustração, imagem ou fotos diversas, uma montagem daquilo que você faz. Então esse livro aqui do Diego, que é nosso cliente, ele imaginou tudo isso, ele teve a ajuda da inteligência artificial para ajudar a mostrar o que ele queria e depois jogar para o capista para finalizar tudo isso em alta qualidade, tá? Então é um livro ligado à espiritualidade. Aqui a gente tem um título, subtítulo, a gente tem aqui a imagem que diz muito, que chama muita atenção, o nome dele em tamanho grande. Nós temos aqui o livro da Sofia, assim como o da Brisa que tá ali, são livros que a gente tem um especialista na capa. Foto, você quer a sua foto no livro? Você quer a sua foto na capa do livro? Se a sua foto for para a capa do livro, o que é importante é organizar como essa foto vai estar junto ao seu nome, vai estar junto ao nome do livro, como que isso vai ser, como que vai compor tudo isso e como que tudo isso vai exprimir a ideia que você tem de dentro do livro e para quem você está falando, ok? Isso é muito importante. E outra ideia que a gente tem é o trabalho com o próprio texto, o texto aqui escrito, tá? A gente tem um número muito grande de livros agora que tem essa pegada mais minimalista, que tem um trabalho relacionado aos textos. Então aqui nesse livro, além do selo de best-seller, né, que os nossos clientes primeiro fazem o lançamento na Amazon com estratégia de lançamento e ranqueamento e depois já fazem o livro físico com selo de best-seller. Aqui a gente tem grande o nome da autora, que é Cris Reis, e a gente tem uma mini bio dela aqui, que está escrito ex-bancária que gerou múltiplos milhões em vendas em times comerciais de vendedores inexperientes, comuns e subestimados. Então, olha só, ela já dá uma carteirada aqui bem forte na capa. Então, a gente tem o selo de best-seller, a gente tem aqui uma carteirada da Cris Reis e a gente vem com o título A Máquina de Vendas, o Manual
visual definitivo e a gente tem ainda o subtítulo: Descubra como transformar seu time comercial em uma máquina de bater metas. Então, qualquer que seja a ideia do seu livro, a gente tem toda uma identidade visual que precisa ser organizada, tá? Para o seu livro. Toda a identidade visual vai seguir, todo o seu livro vai seguir essa identidade visual. Então, é preciso pensar com tudo isso com muito carinho. Então, quais são todos os textos que vão no seu livro, né? Na sua capa. A capa completa, a gente precisa pensar na capa assim, ó, já com as duas orelhas, com a quarta capa e com a parte da frente. Então, a gente precisa pensar sempre na capa como um todo, tá? Então, muita gente chega aqui para a gente publicar o livro tá pronto, mas nem pensou em nada disso e acha que o livro vai ficar pronto semana que vem. Mas espera lá, já tem sinopse? Não. Ah, você fez uma dedicatória, tem agradecimento, tem prefácio, pensou em convite, outras pessoas vão ter participação? Não. Então tem vários elementos que ajudam a engrandecer, que ajudam a enriquecer ainda mais o seu livro de autoridade. Agora sim, depois de já ter uma identidade visual, a gente já tem toda essa ideia, as referências de capa, a gente já sabe das imagens que vão dentro do livro, a curadoria, seja de foto, de tabela, de gráfico, tudo que você deseja colocar no livro, todos os textos que precisam estar no livro, aí sim a gente tem o projeto editorial. O projeto editorial vai compreender toda a parte de capa, mais toda a parte de diagramação. Lembrando que a gente também vai fazer os registros desse livro. E quando a gente vem em projeto editorial, ele é diferente do livro físico, do livro digital. Então, nós temos aqui que pensar qual é o percurso que você vai fazer com o seu livro. Você vai fazer o lançamento do livro digital na Amazon com estratégia de ranqueamento para ser best-seller? Legal. Então, a gente precisa fazer um projeto editorial da Amazon, que é em KPF, é em EPUB, é especificamente para a Amazon, porque o texto precisa ser dinâmico. Isso é diferente de um PDF do livro digital, por exemplo, que pode ter muitos hiperlinks, que podem ter muito mais imagens, e você vai colocar para vender na Hotmart, por exemplo, ou no seu site, ok? Que é um PDF que você vai mandar por e-mail. Isso é diferente do livro lá no KDP da Amazon. E, além de tudo isso, o livro físico também é diferente. Existe um conforto visual diferente, uma margem diferente, precisa ter um espaçamento de colagem, de costura, enfim, que é bem diferente. Então, o projeto editorial do livro físico e do livro digital são diferentes, e do livro digital da Amazon é diferente do livro digital que a gente manda por e-mail e tem um PDF, ok? Então, sim, aí nós chegamos em tudo isso e a gente vai pensar em outras duas coisas importantes sobre o seu processo de lançamento do seu livro, a sua sessão de autógrafos, como é que isso vai acontecer de uma forma bem estratégica, bem interessante e para que seja a altura do seu livro. E depois, junto a isso, nós precisamos inserir o seu livro na sua carreira. Como é que o seu livro vai aparecer nas mídias tradicionais? Como é que esse livro vai virar palestra? Como é que esse livro vai ser um ativo muito bom dentro da sua esteira de produtos? Como é que esse livro vai te trazer mais autoridade? Vai aumentar a percepção de valor dos seus serviços, da sua hora de trabalho? Como é que esse livro vai ser utilizado para trazer leads para dentro da sua empresa ou para dentro dos seus serviços? Como é que vai estar aí na esteira de produtos, no funil de vendas, enfim. Tudo isso a gente desenvolve aqui na Mentor Autor. Todas essas etapas a gente faz junto com você. Agora me conta aqui, você já sabia de todos esses detalhes? Me conta aqui nos comentários o que foi novidade para você.